Galera, é o seguinte, esse assunto é muito legal. Não é necessariamente difícil, não. As interpretações são muito legais e ajudam a explicar muita coisa. Nós vamos falar de associação de variáveis quantitativas, né? Associação de variáveis quantitativas. O que que isso significa, né? Algumas variáveis, quando a gente trabalha com animais, assim, normalmente a gente toma mais de uma medida por animal. Mais de uma medida por animal, né? Não sei se vocês lembram do exemplo do meu doutorado, uma tabela de animais na puberdade, né? De animais à puberdade, onde eu tenho lá peso, score de condição corporal, motilidade, vigor, concentração, circunferência escrotal, etc. Tudo medido nos animais, né? Acontece que às vezes, muitas vezes por sinal, algumas dessas medidas elas são associadas. Elas são correlacionadas, no mínimo, né? E às vezes o aumento de uma pode ser coincidente com o aumento da outra, ou às vezes o aumento de uma influencia no aumento da outra. Vocês conseguem entender a diferença dessas duas frases que eu falei? O crescimento de uma variável coincide com o aumento de outra, e às vezes o aumento de uma variável influencia no aumento da outra. É diferente. Eu falei que estatística era mais do que. Vocês perceberam que em todas essas aulas aqui, a parte de contas, a parte de contas que a gente explora na estatística é tipo um quinto das coisas que eu normalmente explico para vocês pararem de ter medo de estatística, porque a conta ela é importante, mas a interpretação talvez seja muito mais importante. Um dia eu estava vendo, eu não vou perder muito tempo não, mas um dia eu estava vendo um documentário sobre um cara que ele era brilhante. Ele era brilhante, era um desses gênios com muita facilidade para números, só que ele não via muito sentido na matemática. Ele não via muito sentido na matemática. E aí ele se apaixonou e dedicou a vida dele inteira à estatística. Por quê? Porque a estatística é o uso da matemática para interpretar, para dar sentido às coisas. Entendeu? Ainda vou atrás dessa historinha para passar sempre. Os valores podem ser proporcionais ou inversamente proporcionais, é isso? Também, Ruth. Mas o que eu quero falar mais à frente com vocês são relações de dependência. Relações de dependência. Tá? Mas sim, ainda tem isso que a Ruth falou. O crescimento de uma variável coincide com o decréscimo de uma variável, ou o crescimento de uma variável influencia no decréscimo de outra variável. Continua a mesma coisa. Ou elas são diretamente isso no mesmo ser, isso no mesmo ser. Cara, esse assunto é muito legal. Pena que eu acho que eu, da próxima vez eu só não começo por ele, que eu gosto mais dele do que dos outros, porque ele precisa de muito elemento, do que a gente já viu. Mas é muito bom. Tá? Então vejam só, nesse caso aqui. Ó. Imagina um animal. Nós temos altura de cernelha, perímetro torácico, né? Ou seja, a altura de cernelha é a altura aqui do ponto mais alto aqui de uma das primeiras vértebras torácicas, que tem aquele processo espinhoso. Vocês já viram lá as vértebras, né?
que tem os processos transverso, processo ventral e processo espinhoso, né? Então, é a ponta do processo espinhoso, acho que não lembro qual é, mas é aqui no ponto mais alto da espada, passando aqui pelo lado da perna, até chegar no chão. Isso é a altura de cerneira, tá? Aí eu tenho o perímetro torácico, que a gente pega essa medida bem aqui por trás do sovaco do bicho, arrodeia ele ali, a gente tem o perímetro torácico do animal. A gente também faz, vocês que gostam aí de academia, né? Foram lá, foram fazer, tiraram lá o perímetro abdominal, o cara botou aqui, tirou o perímetro torácico. Essas medidas são importantes para o controle do seu desempenho lá, atlético, etc., de malhar e tudo mais. Aqui para os animais também é muito importante para o desenvolvimento e para a seleção, né? Perímetro torácico, comprimento do pescoço, largura de garupa. Largura de garupa é a distância entre os dois pontos caudais de cada lado do ilho aí, do ilho isco, nem lembro direito o que é. Circunferência escrotal, peso vivo, produção espermática diária. Às vezes, algumas dessas variáveis são relacionadas. Vamos ver aqui, ó, por exemplo, o perímetro torácico, essa distância aqui, ó, ela é positiva. Positiva significa diretamente associada com a medida de largura de garupa, que é essa da medida aqui. A gente pega esses dois processozinhos aqui, caudais aqui do ilho, tá? A essa distância. Quanto maior o perímetro torácico, coincidentemente, também é maior a largura de garupa. Isso acontece, né? Eu não sei se eu falo essa explicação. Mas, por exemplo, algumas das nossas partes também são correlacionadas. Algumas das nossas partes também são correlacionadas. O tamanho do pé com o tamanho, com outras medidas. A metade aqui, ó. Eu não consigo mostrar. Com a metade da canela, né? O nosso perímetro cranial com outras medidas nossas são associadas. Quanto maior uma, também é maior a outra. Seja influenciando ou seja apenas coincidente. Tá? Isso aqui é importante por quê? Porque animais que possuem maior largura de garupa são animais que têm o parto mais facilitado. É um critério de seleção, né? A largura de garupa. Só que a largura de garupa, às vezes, é um pouco mais difícil de medir do que o perímetro torácico. Então, se eu meço o perímetro torácico, e selecione animais com maior caixa torácica, com maior perímetro torácico, consequentemente, maior vai ser a largura de garupa. Então, mais provavelmente, esse animal terá maior facilidade de parto. Né? São proporcionais, exatamente. Quanto maior uma, maior a outra. E, às vezes, elas são inversamente proporcionais. Tá? Ou seja, animais com maiores perímetros torácicos possuem maiores larguras de garupa. Né? Agora, animais com maior altura de cernelha não necessariamente têm maior comprimento de pescoço. Não existe associação entre a altura de cernelha e comprimento do pescoço. Não há associação. Isso é uma coisa que não existe. Quanto maior a altura de cernelha, tudo maior o pescoço, nunca foi comprovado isso. Não existe. Então, algumas associações não fazem o menor sentido, como esse caso aí. O que eu comecei a explicar, que eu quero que vocês entendam as diferenças, é sobre dependência. As relações de dependência. Às vezes, uma variável aumenta e a outra também aumenta. Só que elas não há uma relação de dependência entre uma e outra. Não há uma relação de dependência. Uma relação causal. Uma relação de causa e efeito. Quando eu aumento uma variável,
influencia no aumento da outra. Não, às vezes elas são coincidentes ou são influenciadas por outro fator, mas onde elas mesmas não influenciam uma na outra. Essa percepção é muito importante, a percepção da dependência. Quando, olha, leiam aqui, quando a associação se manifesta sem que haja uma influência, um efeito causativo de uma delas sobre a outra, nós estamos falando de uma correlação. Apenas uma associação, que é o que a gente vai ver agora. Tá? Vou dar um exemplo. Capim-búfalo. É um capim, é uma gramínea, tá? Que é bem adaptada à região semiárida, ou seja, condições de sol muito abrasador, tá? E, e razoavelmente tolerante a uma escassez hídrica, razoavelmente. Precisa ser irrigada, mas não tão abundantemente quanto outras, alface, etc. Aqui é uma gramínea, aqui é capim, capim para boi comer, tá? Capim-búfalo. E desse outro lado, nós temos a leucena, que é uma leguminosa. Ela é uma planta diferente, ela é arbórea, mas arbórea arbustiva, mas os animais se alimentam dela, né? Até um certo ponto. Ela tem uma certa toxicidade, mas eu não sei se vocês já viram por aí bode trepado nos galhos comendo ela até um certo ponto, né? Essas duas plantas podem ser utilizadas, já viram, né? O Matheus já viu. Essas duas plantas podem ser utilizadas como alimento para animais. As duas crescem bem, as duas são adaptadas ao nosso ambiente. Então, enquanto uma cresce bem no nosso ambiente, a outra também cresce. Agora, eu posso dizer que o crescimento do capim influencia no crescimento da leucena? Não. A leucena cresce. O capim-búfalo cresce. Talvez na mesma taxa. Mas não há nenhuma explicação biológica que diga a cada centímetro que cresce a leucena influencia no crescimento de tantos centímetros de capim-búfalo. Isso não existe. Uma cresce, a outra cresce. O que que influencia no crescimento? O que que influencia no crescimento de ambas? O ambiente. Aí sim, mas o crescimento dessa, influenciar no crescimento dessa, é uma relação que não existe. Apenas é coincidente. E quando a associação, quando elas são associadas, mas sem esse efeito de causa de uma sobre a outra, eu falo de uma correlação. O crescimento da leucena pode estar associado, pode estar correlacionado com, com o do capim-búfalo. Né? Ou seja, o crescimento de uma não influencia no crescimento da outra. Mas o crescimento de ambas ocorre associadamente devido às condições iguais. Tá? Professor, uma dúvida engraçada. Se um ser humano por meio leucena morre, não, mas depende do quanto, né, que se coma. Porque nem os animais morrem. Assim, depende do quanto se come, né? Para aumentar a concentração do princípio tóxico, aí sim. Né? Tem gente que bebe absinto? Quem é que bebe aí? Tem gente que bebe absinto. Absinto é veneno. Agora, quando você dilui esse veneno e deixa ele numa concentração bem pequenininha, nem mata. Né? Vocês já provaram absinto? Eu não bebo, eu não provei quase nada nessa minha vida. Pois é. Mas tem a galera que bebe absinto. Né? Nem entendi o que é isso. Nunca ouvi falar. Aí eu já começo a duvidar de algum de vocês.
Cadê? Eu vou dar um exemplo para vocês. Ó, um exemplo de correlação mais fácil também, tá? Um experimento, olha só que negócio mais legal que tem. Um experimento que resolveu traçar uma associação entre a circunferência escrotal de touros, a circunferência escrotal de touros, com características reprodutivas de fêmeas. O quê? É. Eu vou explicar para vocês uma história. Vocês conhecem esse belo e brilhante médico veterinário? Eu sou suspeito para falar dele, né? Que é o professor Martins, né? Professor Martins, em 1992, eu ia fazer 13 anos quando ele defendeu a tese de doutorado dele no Departamento de Genética da USP em Ribeirão Preto, na Faculdade de Medicina da USP. Ele tem um doutorado em genética, tá? E qual era o experimento que ele fez? Ele pegou banco de dados, mais de não sei quantos mil animais aí no Brasil, e fez uma associação interessante. Veja só. Ele trabalhou com raça Nelore. Isso em 1992. Antes, né? Em 1992 foi o dia da defesa dele. Qual era o experimento? O experimento era pegar a medida da circunferência escrotal de touros Nelore. Tourinhos Nelore. E ele pegou uma outra variável, que é a idade ao primeiro parto das meio-irmãs. Cada touro desse aqui tem não sei quantas meio-irmãs. Coitado dos primos do professor Martins. Por quê? Depois vocês me explicam isso aí. É meme, professor. Depois vocês me explicam esse meme. Eu quero estar por dentro de tudo. Tá? Vejam só. Então, cada tourinho desse aqui tem não sei quantas meio-irmãs. Eles têm meio-irmãs. O que são meio-irmãs? Às vezes é o mesmo pai com mãe diferente, né? Que é o caso aqui. Então, ele pegou a circunferência escrotal desses tourinhos, desses diversos tourinhos, e viu a idade ao primeiro parto dessas meio-irmãs. A idade ao primeiro parto é a idade onde ela vai ter o primeiro parto. Se ela tem um parto cedo, significa que ela começou a entrar na idade reprodutiva, ou seja, puberdade, até ali, primeiro, segundo cio, bem novinha. E isso é muito bom. Isso é muito bom selecionar fêmeas precoces, porque elas têm a capacidade de deixar mais uma cria durante a vida toda. Ou, de repente, chegar àquele ideal que eu já falei para vocês, de conseguir um bezerro por ano, né? Ou seja, selecionar fêmeas altamente prolíficas, assim, é muito bom, né? Então, a idade em que essas fêmeas parem é muito importante e é uma característica a ser selecionada geneticamente. Mas o que raios é que o professor Martins quis saber em relação à circunferência escrotal dos tourinhos Nelore com a idade ao primeiro parto da irmã deles? O que foi que ele viu? Ó? Ele encontrou uma correlação genética inversa. Ou seja, a interpretação é a seguinte: quanto maior a circunferência, é inverso, tá? Quanto maior a circunferência escrotal dos tourinhos, menor a idade ao primeiro parto. Ué, mas o que é que tem a circunferência escrotal do irmão com a idade ao primeiro parto delas? Influência, em termos de influência, de dependência nenhuma, a circunferência do tourinho, a idade ao primeiro parto é da vaca. Mas os tourinhos e essas vacas têm um elemento comum, que são um pai. Ou seja, é uma característica que passa para gerações. Ou seja, pais com maior circunferência escrotal têm filhas com menor idade ao primeiro parto. Comprar sêmen desses animais de maior circunferência, para mim, é vantajoso, porque as filhas dele vão ter menor idade ao primeiro parto, ou seja, vão ser fêmeas mais precoces.
professor Martins foi a primeira pessoa no mundo a fazer isso com touro zebuíno. Na época, eu não dava a menor importância. Mas aí eu fiz veterinária, igual o professor Martins. E depois eu vendo um trabalho dele, rapaz, é de dar orgulho de ter um pai que fez um trabalho desse aí. Então, o primeiro cara a selecionar filhas pela circunferência escrotal do pai ou dos irmãos foi o professor Martins no Zebu, no Nelore, tá certo? No Nelore. Antes outras pessoas já tinham feito isso no holandês, nos outros animais, mas no zebuíno, no Nelore, foi o professor Martins. Isso é um exemplo de correlação. A circunferência escrotal dos irmãos não tem nada a ver com a idade ao primeiro parto, mas são medidas associadas. Elas são associadas. Quanto maior a circunferência dos irmãos, do escrotal dos irmãos, menor a idade ao primeiro parto das meia-irmãs. É uma correlação inversa, que é o que a Ruth disse aí. Ela é inversamente proporcional. Tá? E tem como a gente estimar essa associação matematicamente. Por isso que eu gosto, porque eu nunca mais, assim, até então, até aqui, a gente está sempre lidando com a variável x. É a média de x, é a desvio padrão de x. Agora nós temos duas variáveis sendo trabalhadas ao mesmo tempo, para a gente buscar se há ou não associação entre elas. Isso é o que a gente chama de correlação. Existem outras correlações também, né? Não só a genética, como o professor Martins falou. Então, a partir desse trabalho do professor Martins, em 1992, adicionou-se a característica circunferência escrotal como critério de seleção para precocidade sexual nas fêmeas. E é colocado nos modelos matemáticos. Se vocês acham estatística difícil, precisa ver a estatística para o melhoramento genético. É uma matriz de dados que não tem tamanho. E eles adicionaram isso daí. Isso é um exemplo de correlação. Tá certo? Vou botar aqui o Rodrigo pela Isa. Tá entendido, turma? Então, essa relação de associação com ausência de dependência peraí, mas com maior circunferência escrotal não tem relação com o quê? Repete aí. O maior perímetro escrotal do touro tem relação com o maior desenvolvimento hormonal sexual dos touros, não é isso? Tem também. Tem, depende do hormônio, mas tem. E aí, as fêmeas terem precocemente a primeira cria, também tem relação sexual, não é? Tipo assim, elas se desenvolvem Tem, mais rápido sexualmente. Aí tem. o que eu pensei é que, tipo assim, a correlação mais próxima que teria do maior perímetro escrotal com o primeiro parto é que eles são melhores sexualmente, tipo assim, geneticamente para essa questão, já que são meio irmãos, então eles herdam esse traço genético do pai. Certo. Você está correto, você está corretíssimo. Eles herdam isso daí, mas mesmo assim, mas mesmo do pai, a circunferência escrotal do pai e o desenvolvimento reprodutivo da fêmea, não há, assim, um modelo matemático que explique quantitativamente, que faça predições. Essa é a diferença da regressão. Eu vou mostrar aqui onde é que eu quero chegar com essa coisa de relação de dependência. O crescimento da circunferência escrotal dos irmãos independe, e vice-versa, da idade ao primeiro parto. A idade ao primeiro parto não depende da circunferência escrotal dos irmãos. Não depende. Mas elas são associadas, porque os fatores genéticos que regulam o crescimento testicular e que promovem ciclicidade e preparo de útero podem ser os mesmos, mas não há como quantificar, não há uma relação de dependência. A relação de dependência se configura quando eu posso quantificar
matematicamente a variação de uma em relação à variação da outra. Há uma diferença. Você está corretíssimo. Mas não há como eu prever, não há como eu achar um modelo que faça predição. Por exemplo, é o contrário da regressão. Quando existe uma relação de dependência, entendeu, Leonardo? Quando existe uma relação de dependência, eu posso prever uma em relação à outra. Só a associação já é uma informação, só a correlação já é uma informação espetacular. Como foi o caso do professor Martins. Circunferência escrotal é correlacionada com a idade ao primeiro parto. Mas, por exemplo, a cada 1 centímetro que eu aumento na circunferência, diminui quantos dias na idade ao primeiro parto? Isso não dá para prever. Mas eu sei que quanto maior uma, menor é a outra. Ótimo, isso me basta. Agora, a regressão é que é da hora, consegue ser mais legal ainda do que a correlação. A regressão, na regressão eu tenho um modelo matemático, que me permite prever quanto que vai ser uma certa margem de erro, quanto que vai ser uma variável y em função da variável x, ou seja, à medida que aumenta x, eu posso dizer matematicamente quanto vai ser y. Essa é da hora. Essa é brincar como é aquele tipo Nostradamus? É vidente. É brincar de vidente. Eu sei quanto vai ser se você me disser quanto é uma variável. Aqui é da hora demais. Certo? Está quase acabando nossa aula. Mas aqui na regressão, quando há uma clara dependência de uma variável em relação à outra, não pode ser bidirecional. Eu preciso obrigatoriamente ter uma variável que é independente e uma variável que é dependente. É uma que exerce a causa e outra que sofre a causa. Que normalmente a variável independente a gente classifica como x e a independente como y. Na regressão, a variação de uma causa uma variação previsível na outra, previsível e quantificável na outra. Me dá um modelo matemático preditivo de uma em relação à outra. Ou seja, um efeito causativo. A variável que faz o efeito causativo, a gente chama de variável independente. E aquela que sofre é a variável independente. Tá? Então, o modelo matemático é mais ou menos o seguinte. Ó. Vamos dar um exemplo aqui. Já que eu dei capim búfalo, etc., vamos dar uns exemplos. O peso ou abate de bovino depende, entre diversos outros fatores, do percentual de proteína na alimentação. Ele depende do percentual de proteína na ração. Ou seja, se a ração for mais proteica, para ele chegar naquele peso de abate naquele determinado tempo, a gente tem aí um claro caso de regressão, porque o peso abate depende da quantidade, do percentual de proteína na ração. E aí eu vou ter uns exemplos aqui, ó. Eu vou ter minha variável independente, que é a proteína na ração. A proteína na ração é a minha variável independente, tá? Se eu formulo uma ração, esse percentual de proteína na ração não depende do peso do animal. Ela depende do que eu formulo. Então, ela é uma variável independente. Já o peso do animal é que depende do percentual de proteína na ração. Ou seja, eu tenho a variável y, que é a variável dependente, que nesse caso é o peso ao abate. E aí eu tenho, ó. Peraí, ó. E aí eu tenho diversos, ou seja, se eu tenho um nível X de proteína na ração, eu vou ter um ganho de peso que expressa uma pequena variação, mas circula em torno de um baixo valor. Quando eu aumento para 2x, o peso ao abate dos animais aumenta. Quando eu tenho 3x, o peso ao abate dos animais aumenta ainda mais. E quando eu tenho 4x, ele aumenta ainda mais. Ou seja, eu tenho claramente, eu posso fazer
um teste de regressão, onde eu pego os valores mais prováveis regredidos aqui, para traçar um modelo matemático de y, que é peso ao abate, é uma variável que varia em função de A, que tem um valor, é uma constante aqui, que eu vou explicar cada ponto desse, é o coeficiente linear e o coeficiente de regressão linear, que é o B, tá? Multiplicado por cada ponto desse de x. Ou seja, com base nisso, com base nessa equação, eu posso dizer, para cada unidade de x que aumenta, eu posso dizer quanto que aumenta ou diminui, no caso aqui aumenta, o peso ao abate dos animais. Pergunte, quem é que ia perguntar? Era eu, professor. Para saber se na alimentação, na ração do bovino, é feita a divisão igual ou parecida com a do equino, porque tem que ter esse cuidado para o animal não ter cólica. Eu queria saber se nos bovinos funciona da mesma forma. Eu esqueci o nome que fala, mas são duas subdivisões, não é? O concentrado e o volumoso, não é isso? Isso. É Tá, parecido? faz também. Faz também. Só que os cuidados aqui, porque para o bovino ter cólica, rapaz, ó, é difícil. Você precisa fazer. Antes do bovino ter cólica, ele tem um negócio chamado timpanismo, que é uma fermentação excessiva no rumen, que ele incha e incha, é como se ele morresse de gases. Né? Timpanismo é um negócio sério. Que é uma falta de equilíbrio entre a alimentação concentrada e volumosa. O que é o volumoso? Volumoso, normalmente, a gente dá aquilo que enche a barriga. Né? Capim. Quanto maior a qualidade, melhor. Né? Mas capim, silagem, feno, tudo isso é volumoso. E o que é concentrado? Normalmente são as coisas onde a gente enriquece com sais minerais, proteína e, às vezes, energia. Que é aquela ração peletizada, ração farelada, ou aquela raçãozinha que a gente põe ali, elaborada mesmo. Tá? Então, a gente tem a diferença de volumoso e concentrado. No equino, se você caprichar no concentrado e esquecer o volumoso, onde tem a fibra, a digestão fica ruim e o animal tem cólica. Aí tem que ter um equilíbrio bom aí, padronizado de tantos por cento de volumoso, tantos por cento de concentrado. Certo? Ei, professor. É o outro mundo da nutrição. Diga lá. Também tem que ver, né, que muitos equinos têm cólica e o criador não sabe que ele está com cólica. Eu falo por experiência própria. O animal, tipo assim, batendo a mão no chão, suando bastante, ficar se esbojando no chão por qualquer coisinha. Isso tudo é sinal de cólica que a gente Não, e não é só isso não. Pode prestar atenção. Muito fácil. Pode prestar atenção que como o cavalo não fala, mas ele dá muitos sinais. Isso aí que você falou, quando ele fica o tempo todo batendo no chão, dando coice, quando ele olha frequentemente para um lado, quando ele está assim, frequentemente olhando para o lado, ele está olhando para o lado onde ele está sentindo dor. Porque ele não fala, ei, eu estou com dor bem aqui. Ele nem tem esses movimentos de apontar que nós temos, e nem fala, mas ele olha. Então, esses sinais que o veterinário tem que saber, são sinais chamados sinais clínicos da cólica, são importantes para identificar. Tá? Porque não tem um teste de sangue que te diga, esse animal está com cólica. Cólica é dor. É uma dor de uma fermentação, de torção maciça lá das alças intestinais. E o animal pode morrer. Se ele tiver uma cólica assim, muito danada, dependendo do tempo. Oi, diga lá. Aí, quando o ruminante está doente, não tem como fugir, não. Ele só adoece quando ele não consegue andar para comer mesmo. E fica triste. O ruminante é duro. É bem claro. O ruminante é duro. O ruminante é duro, mas eu vou dizer, o ovino nem tanto. O caprino é duro. O caprino é duro. É aquele de comer lata mesmo. Agora o ovino é mais sensível. O velho adoeceu, morreu. É uma coisa medonha. O equino, quando vocês estudarem plantas tóxicas, a gente podia conversar aqui sobre outros assuntos muito, muito mais, né? Mas quando vocês veem plantas tóxicas, a gente vê que o boi e o bode comem não sei quantos gramas de uma determinada planta tóxica, ele fica assim com leve mal-estar.
Se o cavalo começa a mesma quantidade por quilo, né, naturalmente, é a proporção, o equino quase parte dessa para melhor. O equino é extremamente sensível. Apesar daquele tamanhão todo, ele é extremamente sensível a plantas tóxicas. Extremamente sensível. É por isso que cavalo dá muito dinheiro, porque o cara tem que tomar cuidado demais, não pode deixar ele comer qualquer coisa. Rapaz, ó, é um outro mundo. Não precisa ser tóxico, não precisa ser tóxico, não, professor. Ele não come mesmo. Ele comeu umas 3 fatias de pizza a mais, ele já tá morrendo, né? É uma coisa verdade. Equino é muito sensível à dor, né, professor? Qualquer tipo de dor. Muito. O bovino tem essa maior resistência por conta do rumen, daquela estrutura toda? Não é só por rumen, não. É por questões de imunidade também, evolutivas, assim. A carga tóxica para um bovino, ela tem que ser bem mais alta do que, para causar um efeito, ela tem que ser bem mais alta do que... Não é só o rumen, não. O rumen pode ter participação, porque o rumen tem aquela microbiota, né? O rumen tem aquela microbiota que pode dar uma quebra ali, uma pré-processada nas coisas, mas não é só pelo rumen, não. É por uma questão de evolução mesmo. Mas voltando aqui, tá certo? Então, a regressão, viu, Léo? Você que perguntou. A regressão é um modelo matemático onde uma variável pode ser prevista, pode ser predita pela variação de outra variável a qual ela é dependente. Tá certo? Nesse caso, o peso abate depende da proteína alimentar, ou seja, quanto maior a proteína alimentar, a cada percentual de proteína que eu aumento na ração, eu posso dizer quantos quilos vai ser o peso ao abate dele, entendeu? Outro exemplo. Acho que eu vou encerrar nesses exemplos antes de entrar na correlação em si. Vou deixar tudo isso para quarta-feira. Olha só que exemplo legal esse daqui, ó. Esse caso aqui é sobre qualidade dos ovos. Tá? É sobre a qualidade dos ovos. A qualidade do ovo, ela pode ser medida numa escala de... Vocês já viram isso nos ovos? Não. Você pegou um ovo bem fresquinho, quebrou, aí ele tem esse albúmen aqui da gema bem firme, da clara, bem firmezinho, tá? Bem firmezinho, tá? E à medida que o tempo vai passando, esse albúmen vai relaxando, de modo que, ó, tá vendo a altura aqui do albúmen, ó, da clara? Ele tá bem firme, aí quando ele vai passando o tempo, ele vai diminuindo, e quando o ovo já está mais velho, antes de estragar, isso aqui fica bem espalhadão, bem aquoso, né? Aquele ovo que a gente quebra lá, ele se espalha todo ali na frigideira, né? Antes de estragar, realmente. Essa qualidade, ela pode ser medida numa escala chamada ROB, tá? Em unidade ROB. É uma medida que ele pega o negócio, tem como ele estimar essa unidade. Ou seja, quanto maior a qualidade, né, quanto maior as unidades ROB, melhor a qualidade do ovo. Tá? E essa qualidade do ovo depende, entre outros fatores, genética, alimentação do animal também, do tempo de estocagem. Então, a galinha pôs o ovo lá, aí começa a contar os dias em que ele é armazenado antes de ser usado. Tá? E aí, veja só, eu tenho tempo de estocagem, por mais que eu queira controlar o tempo, não se controla o tempo. Tá certo? Não se controla o tempo. O tempo é uma variável independente. Ele passa independente de eu querer ou não. Né? Já a qualidade do ovo depende do tempo de estocagem. Ou seja, a cada dia que passa, eu posso predizer quanto vai ser a unidade ROB e, consequentemente, a qualidade do ovo. Eu posso predizer no modelo matemático, linear nesse caso, à medida que o tempo passa, a qualidade do ovo cai. E isso pode ser prevista. Tá certo? Aqui nesse caso, ó, o modelo matemático difere do outro porque o sinal do B é negativo. Quando o sinal do B é negativo, significa que enquanto uma variável cresce, a outra está caindo. Influencia na queda de uma variável. Ou seja, quanto mais dias se passam, a qualidade vai piorando, a qualidade vai diminuindo. Entenderam? A regressão me permite predições.
Me permite um modelo, é muito da hora, me permite um modelo que prediga um valor em função de outro. Mas não só de equação do primeiro grau se vive a regressão, não. A regressão tem diversos tipos, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Produção de leite, tá? Produção de leite. A produção de leite de uma vaca aumenta à medida que os anos vão passando, até mais ou menos 6, 7 anos. Depois de 6, 7 anos, a qualidade do leite começa a cair. A vaca vai ficando velha. O tecido mamário produtor de leite vai ficando assim mais cansado, tá certo? Então ele vai produzindo cada vez menos leite a partir de 6 anos de idade. Então eu tenho uma variável independente que é a idade da vaca. A vaca vai envelhecendo independente dela querer ou não. Já a produção de leite, olha como se comporta. A produção de leite em litros por dia é a variável dependente da idade da vaca. E aí, eu tenho um modelo, não sei se vocês lembram ou se apavoram disso daqui, de uma equação do segundo grau, onde y isso aqui eu chamo um modelo quadrático, tá? É um modelo quadrático, onde a variável y, que é produção de leite, ela apresenta, Bhaskara, exatamente, apresenta essa relação, uma parábola inversa, né, uma hipérbole, uma parábola inversa, ou seja, virada para baixo, tá? Onde ela aumenta até os 7 anos e depois cai com o tempo. Ah, todo mundo se pergunta, para que eu vou usar uma equação de segundo grau? Para você ser um bom produtor de leite. Ah, né? Então, eu posso predizer, durante a vida da vaca, quanto é que vai ser mais ou menos a produção de leite dela, né? Com o passar do tempo. Mas vejam só, para o efeito da nossa aula, nós só vamos lidar com um tipo de regressão, que é aquela regressão linear simples, nem múltipla é. É simples, onde y varia em função de x, só. Tá? Já dá muito pano para mão. Tá bom, galera? Então, feita essa introdução, como acabou de dar 5 horas, nós vamos encerrar aqui. Aí, na aula que vem, depois de amanhã, eu mostro para vocês correlação, como fazer e interpretar a correlação, e depois como fazer e interpretar regressão linear simples. Essa regressão de primeiro grau, essa equação de primeiro grau com uma variável só. Uma variável independente, né? Uma dependente e uma independente. Nesse conteúdo, a gente vai trabalhar só com a equação do primeiro e segundo grau? Não, só primeiro grau. Só primeiro grau. A maioria dos casos que a gente vê, ou eles são curtos, ou os experimentos são curtos, onde dificilmente a gente consegue acompanhar a curva de uma equação de segundo grau. E por isso que a gente vai ver só a regressão linear, né? Essa regressão aqui. Essa decrescente e essa crescente. Aquela outra, aquele segundo exemplo da equação de segundo grau, nós não vamos ver não, tá? Muito embora exista não só outros exemplos, por exemplo, a viabilidade do sêmen depois de congelado, com diferentes velocidades de congelamento. Tá certo? Eu tenho o congelamento muito rápido, o congelamento moderado, o congelamento lento, né? Ou seja, a viabilidade do sêmen, quando a gente descongela, ele apresenta também essa parábola. Tem aqui um momento ótimo de curva de congelação, que nem nesse caso aqui. Aqui a gente tem uma idade ótima de produção de leite. A idade ótima de produção de leite da vaca é quando ela chega aos 6, 7 anos. Ela está assim, voando. A partir disso, ela começa a decair.
né? Por isso que não se mantém vaca assim, muito velha, porque aqui a gente dá a mesma quantidade de comida aqui, basicamente, aí ela produz razoável, mas eu sei que ela vai crescer e ela chega no ápice dela. Mas a partir daí, até quando compensa manter uma vaca velha? Entendeu? Eu dou a mesma quantidade de comida, mas se na fisiologia dela não vai aguentar a produção de leite. Por isso que existe sempre a parte do manejo de descarte de animais quando chega a idade, né? E no caso vai para abate, né? Vai para abate. Vai para abate. Né? A idade não influencia na textura da carne, não? Com certeza. Influencia sim. Influencia assim. Ah, professor, e vaca velha, não sei o quê. A vaca velha tem uma carne mais dura, mas para fazer hambúrguer, ela vai moída mesmo. Uns 10 a 12 anos, aí é por aí, né? Ou menos até. Mas essa é uma faixa boa, 10 a 12 anos para manter uma vaca. Ave Maria, professor, menos do que isso. Não, tem gente que faz pressão de seleção, cara. Tem gente que substitui vaca aí, né, na velocidade grande. Ave Maria, eu já tirei Mas é uma faixa boa, 25 mas 10 a 12 anos é uma média. 10 a 12 anos é uma média boa. Tá certo, turma? E aí é o seguinte, mas a carne da vaca não é dura? É mais dura, mas aí, quando eu vou fazer hambúrguer, quando eu vou fazer quibe, almôndega, não sei o que, tarará, tarará, tudo moe a carne, né? Então tem essa demanda. Tem essa demanda. Principalmente aqueles hambúrguer sadia que a gente compra de caixa, assim, né? Você acha que aquilo é carne bovina, não sei o que, aquilo é uma mistureba danada. Agora, você pegar aqueles hambúrguer gourmet, tipo aquele Seara que vem numa caixa bonita, que o bicho ali é carne de primeira, moída para tal, mas tem a demanda do hambúrguer gourmet. Esses hambúrguer aí que a gente compra que vem 12 numa caixinha, né? Que é desse fininho, desse tamanho, é carne dessa qualidade aí, né? Hambúrguer artesanal é com qualidade. E modéstia à parte, eu faço não é assim o melhor do mundo, mas é bem honesto. Gente, é quarto. Alguém tem mais alguma dúvida? Porque está na hora dos intérpretes, tá certo? E eu não quero começar a parte de conta, né? De como fazer as contas assim e ter que parar no meio. Foi uma boa introdução, eu acho que vocês já estão assim familiarizados. E sobre esses assuntos de associação de variáveis quantitativas, é que eu vou fazer o último vídeo da calculadora, o terceiro vídeo para a gente explorar aí. Eu vou fazer ainda, e aí eu lanço, Deus quiser, até sábado, deve estar aí. Beleza? Beijo para vocês, se cuidem, e um abraço aí. Até quarta. Isa, Rodrigo, muito obrigado, viu? Valeu, professor. Valeu, professor, até quarta. Até quarta. Valeu, tio, até mais. Valeu. Ô, Isabela e Isabelle, sexta-feira pela manhã, né? Vocês vão lá, né? Eu acho que elas já saíram. Ela já saiu. Um abraço aí para vocês. Vou encerrar aqui a chamada.